Doutor Feres, boa noite, Boa seja noite. bem-vindo ao nosso Tribuna. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Primeiro, eu queria que você explicasse, por favor, aos nossos telespectadores o que é exatamente a distonia. Distonia é um distúrbio do movimento. Tudo que envolve dis em medicina é distúrbio. Tá. E tonia seria do tônus, mas em geral seria distúrbio do movimento. O que se caracteriza por isso? Se caracteriza por movimentos, contrações musculares repetidas a todo momento. Então, que geram movimentos involuntários. Então, por exemplo, eu estou com a minha mão aqui e minha mão começa a movimentar. Ou ela começa a ter um movimento grotesco, ou simplesmente um tremor. Qualquer movimento involuntário você caracteriza como uma distonia, que seria o distúrbio do movimento. E qual seria a principal causa dessa doença? A causa da distonia ela pode ser de duas formas. As genéticas, você tem a causa genética, você tem a congênita e você tem as adquiridas. A genética e a congênita está mais associado às distonias da infância e da adolescência. Já as adquiridas são mais frequentes no adulto, que vai levar tipos distintos de distonia. Tá. Agora, desses tipos de distonia, existe uma parte do corpo humano que ela é mais comum ou não? Existe. Teoricamente, você pode abranger qualquer parte do corpo, seja a cabeça, o tronco e os membros. Tá. Até mesmo musculatura lisa, movimentos oromandibulares. Então, qualquer parte do corpo está sujeito a acontecer. O local mais frequente das distonias são as distonias cervicais, que são a que envolve a musculatura cervical. Então, você pode ter uma distonia na mão, por exemplo, que é isso que eu citei, no pé, que aí você classifica como distonias focais, que é até mais comum no adulto. Já as distonias que envolvem dois segmentos, que seriam dois segmentos? Cabeça é um segmento, membro superior outro segmento e membro inferior outro segmento. Que envolve dois segmentos seriam as distonias mais segmentares. As que envolvem todo um hemicorpo seriam as hemidistonias. E as generalizadas, a que envolve todo o corpo, seriam as distonias generalizadas, que é mais comum na criança e no adolescente. Uma pergunta que me ocorre agora seria a respeito da idade. A idade também influencia na questão da distonia ou não? Influencia. Se você tem nas crianças, que são as distonias mais graves, que são as generalizadas, interfere, que são as de causa genética. Tá. E é aí que nós vamos ver depois, em termos de tratamento e prevenção. Já o adulto está mais relacionado a doenças adquiridas. Por exemplo, o indivíduo que teve um acidente vascular cerebral pode ocasionar uma distonia. Por quê? Porque a distonia, em 100% das causas, ela é um comprometimento do cérebro. Você tem uma lesão cerebral, ou orgânica, ou funcional, momentânea, mas você tem uma alteração neuronal. E dependendo da área comprometida que te leva esse movimento. Tem áreas cerebrais que você perde o movimento. Se o paciente tiver uma lesão, ou no córtex cerebral, áreas que controlam o movimento, ele não movimenta. Perde o movimento, são os déficits motores. Quando você leva um outro segmento do cérebro, que chama sistema extrapiramidal, aí sim você tem esses movimentos involuntários, que são as distonias. Tá. Então, o que pode ocasionar isso? Um acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico, um tumor cerebral pode cursar com isso. Cavernomas cerebrais são aquelas bolinhas de vasos cerebrais. Patologias clínicas, como diabetes mellitus, podem levar a isso. Distúrbios metabólicos podem ocasionar distonia. AVC também? AVC pode ocasionar. O AVC é uma lesão neurológica, que é um acidente vascular cerebral. A principal causa do AVC é a hipertensão. Mas nós temos outras causas de AVC, como aneurisma cerebral roto, malformações arteriovenosas, cavernosas, que também são causas de AVC. Entendi. Tá? Nós temos perguntas chegando, você pode participar, aparecendo aqui, por favor, Luísa, os nossos contatos, redevida.com.br/tribuna. Aliás, você pode rever, inclusive, essa entrevista e todas as que nós temos no nosso programa. E pode mandar sua pergunta para esse WhatsApp aqui, olha, 11 99440 6296. Envie sua pergunta, porque nós fazemos diretamente ao doutor. Vou pedir para a produção
ou o Rafa, ou o Abdi, por favor, trazer as canequinhas com a água aqui para a gente. Podem entrar aqui, viu? Nós estamos ao vivo, 9 horas e 37 minutos. E já chegou uma pergunta aqui, doutor, eu gostaria de fazer. A Miriam da Conceição, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Ela está perguntando o seguinte: essa doença tem alguma ligação com alimentação errada? Não, o que pode ocasionar é você piorar a sintomatologia. Tá. Aí sim, a alimentação ela vai desencadear, ou algum tipo de alimento vai desencadear a distonia? Não vai desencadear. Mas pode piorar a distonia. Tá. E a distonia também pode piorar a alimentação. Porque a distonia, você contrai o músculo. É aquele indivíduo que... O exemplo primordial é o indivíduo que tem o torcicolo. O indivíduo que fica com o pescoço duro. Ah, entendi. Qualquer parte do seu corpo Pode que entrar, entra... por favor. Que Traz tem uma doutor também, por favor. contração da musculatura, você limita o movimento. Tá. Então, por isso que as terapêuticas são muitas vezes relaxamento muscular. Então, se você tem um espasmo da musculatura da mastigação, então você tem dificuldade em receber o alimento. Por isso que muitos desses pacientes em estágios avançados se alimentam por sonda. Tá. Estralar, por exemplo, os dedos ou o pescoço poderia gerar ou não? Toda vez que você estrala o pescoço, o que significa o estralar do movimento? O estralar significa que o seu músculo está contraído, ponto. É a mesma coisa. Quando o jogador de futebol vai fazer o estiramento, vai preparar antes do... O que ele está fazendo? O estiramento da musculatura. Tá. Quando você vai fazer uma academia, você está fazendo o estiramento da musculatura. O que é o estiramento? É o relaxamento, você impede a contração. Por quê? Porque a contração limita o seu movimento. Por isso, por exemplo, o jogador de futebol, que você está falando em futebol, ele está nervoso. Por que trava o jogador? Porque o nervosismo leva a uma contratura da musculatura. A contratura da musculatura impede o seu movimento adequado. Tá. Só que a distonia seria isso aí várias vezes de forma normal. Quer dizer, então, respondendo de uma maneira bem simples, não é necessariamente isso a causa. Não é né? exatamente. Não necessariamente a causa. Olha, gente, você continue mandando suas perguntas. Já temos aqui a pergunta do Jorge, de Rio das Pedras, São Paulo, doutor. Ele faz a seguinte questão. Distonia pode evoluir e virar um mal de Parkinson, por exemplo? Não, pode estar associado ao mal de Parkinson. Tá. Isso, geralmente, quando você tem associações genéticas, você tem o mesmo gene que causa distonia, pode ocasionar a doença de Parkinson. Tá. O que você tem, só que são genes de números diferentes, certo? O DTY1 é o da distonia, o 6 e o 4 é o de Parkinson. Tá. Agora, o que você tem como mesma causa são, por exemplo, doenças de metais pesados, como mercúrio, chumbo, podem levar tanto à distonia quanto à síndrome de Parkinson, Tá. que é uma lesão neurológica causada por um fator externo que não seja um fator primário do cérebro. Tá. Bom, a Menezes de Petrópolis faz a seguinte questão: qual a diferença entre distonia e tremor essencial? É a mesma coisa do Parkinson. A distonia é um movimento repetitivo e geralmente ele evolui. Tá. Evolui para movimentos grosseiros. Então a distonia ela pode começar como um tremor essencial, uma suspeita de um tremor essencial, só que ela vai evoluir para um tremor grosseiro. Já o tremor essencial, dificilmente ele evolui para um tremor grosseiro. A distonia tem cura? Cura não tem. Não tem. Você tem controle desse tipo de patologia. E aí, dependendo do tipo de distonia, é um tipo de controle, é um tipo de tratamento. Por exemplo, distonias generalizadas, que é mais comum na criança, por exemplo, e no adolescente. Hoje, se pode tratar com medicação, tem distonias que respondem a um tipo de medicação, mas hoje também você pode colocar um eletrodo que envia mensagens para o cérebro e controla o movimento, que é o eletrodo de estimulação profunda, Tá. certo? E tem os focais, que é mais comum no adulto, que muitas vezes, que é só quando compromete mão, face ou pé, um dos tratamentos, o tratamento inicial pode ser com toxina botulinêmica.
Então, o Botox passa a ser uma das formas de uma das tratamento. formas de tratamento. Qualquer movimento que você queira inibir uma contração muscular, um dos tratamentos pode ser a toxina botulínica. Que coisa, né? E a gente vê e pensa que é só para a parte estética, mas não é, né? Não, você pode ter para pessoas que têm, voltando ao AVC, que tem uma hipertonia, Tá. que é aquela contração, que o indivíduo fica hemiplégico. Você trata essa hipertonia com toxina botulínica hoje. Esses movimentos anormais, o primeiro, pelo fato de ser focal, quando é focal, você pode tratar com toxina botulínica. Então, hoje o tratamento maior é de uma terapêutica de uma doença neurológica e não simplesmente um quadro estético. Doutor Feres, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agradeço, que clareza, né? Acho que todo mundo entendeu aqui, né? Impressionante. Obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Eu que agradeço.